Agora sim, abram a palavra de Deus no Salmo de número 121, e eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos. Socorro, alguém me ajude, por favor. Desde o início da pandemia, nós pregadores deste ministério fizemos a seguinte decisão, que nós iríamos ficar do lado de Deus e do lado da Bíblia durante este período. Claro que deveríamos ficar sempre do lado de Deus e da Bíblia em qualquer período que seja, mas principalmente, num estado de exceção como este que estamos vivendo. Desde o início, você é testemunha, eu sempre pedi para a igreja não ficar do lado da política e muito menos da ciência, mas que ficasse do lado de Deus. Claro que você não esperaria nada diferente de nós, pregadores. Imagine se estivéssemos aqui do lado da política ou do lado da ciência. Nenhum desses 2 assuntos nos compete. O único assunto que nos compete é a palavra de Deus. Nesta manhã eu vou ficar do lado de Deus e peço que você guarde as facas. Não pense que eu estou favorecendo o lado A ou o lado B. Eu sempre vou favorecer o lado de Deus em todas as questões da vida. Sempre foi assim e precisa continuar assim. A palavra de Deus diz para cada um de nós: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós não temos dúvida de que o único que pode nos abençoar, nos ajudar e nos proteger é Deus Jeová. A palavra Senhor aqui é o nome de Deus no hebraico, que significa Jeová. E a nossa salvação vem de Jeová. E se você estivesse esperando, ou ainda está esperando, salvação de outros meios, isso apenas demonstra que você não está sintonizado com Deus e sintonizado com as promessas da palavra de Deus. Vamos fechar os olhos e vamos pedir que Deus fale conosco nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, que a palavra do Senhor possa falar conosco, possa nos mostrar, meu Pai, onde podemos mudar, onde podemos melhorar, e a palavra de Deus também possa suprir as necessidades que temos, físicas, materiais, espirituais, emocionais, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da nossa alma, das nossas juntas e da medula. Isso, ó Deus, foi dito no livro de Hebreus 4:12, só para demonstrar o poder de penetração da palavra de Deus. E eu peço, Pai, que nesta manhã ela penetre a nossa alma, de tal forma que possamos, ó Deus, verificar nossos pensamentos, nossas ideias e simplesmente aceitar os pensamentos de Deus na nossa vida. Ajuda-nos durante esse período que estamos passando, através da clareza de sua palavra. É o que pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Salmo 121 faz parte dos salmos de degraus. Os salmos de degraus são aqueles salmos que os viajantes, enquanto viajavam, ficavam cantando, cantarolando durante a sua jornada. Geralmente eles passavam por lugares difíceis e longínquos, e durante aquele período de viagem, eles compunham esses salmos, e eles cantavam essas palavras. A única segurança para aqueles viajantes daqueles dias era a proteção de Deus. Eles não podiam depender do governo humano, eles não podiam depender dos meios de transporte, eles não podiam depender dos meios de comunicação, muito menos de uma tecnologia para dirigi-los durante aquela viagem. Eles não podiam depender do clima, porque nunca sabiam como que seria o clima durante a viagem. Eles nunca sabiam como que a jornada iria terminar. E assim também é a nossa vida. A nossa vida é uma jornada. A nossa vida é uma saga. Nós não sabemos como que ela irá acabar, mas sabemos que até o final desta vida, você e eu iremos enfrentar muitos, não poucos, perigos e desafios. Diferentemente dos viajantes,
do Salmo 121, os viajantes do século 21 colocaram a sua confiança nos homens, colocaram a sua esperança nos braços de carne e osso. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E os homens de hoje teriam que responder: meu socorro vem da ciência, das pesquisas, meu socorro vem dos políticos, de suas decisões, o meu socorro vem da minha educação formal, e alguns de nós ainda teríamos que dizer: o meu socorro vem da minha própria inteligência. Meus amados irmãos, o que eu vou dizer aqui, eu não inventei de mim mesmo, mas a notícia ela tem sido reprimida. Nós que tivemos o privilégio de estarmos num outro país por 6 meses, sabemos de muitas coisas que aqui no Brasil nós simplesmente não temos ainda acesso. Mas fica cada vez mais nítido que foi o próprio homem que deu início a esta pandemia do novo coronavírus, que já ceifou mais de 5 milhões de vidas, que já matou mais de 5 milhões de pessoas. Agora se sabe que o principal cientista dos Estados Unidos da América patrocinou experiências com micro-organismos através de um processo chamado de função de ganho. E coincidência ou não, esta pesquisa foi feita no mesmo laboratório chinês de onde provavelmente saiu este vírus, que colocou o mundo inteiro de joelhos. Mas independente, irmãos, de todos esses fatos, com certeza, foi o homem que deu início a esta pandemia. E maior ainda é a nossa certeza que é Deus quem irá acabar com esta pandemia. Apesar das vacinas que muito nos ajudaram no início, apesar dos fármacos que muitos médicos sabiamente usaram para tratar esta doença, é Deus. Alguns intelectuais não admitem que seja Deus, então eles dizem a natureza, a própria natureza está pondo fim a esta pandemia. A doutora Margarete Dalcomo da Fiocruz, ela disse: Omicron pode ser o início do fim da pandemia, e que Deus possa ouvi-la, amém, irmãos? Desde o início da pandemia, os nossos pregadores vêm nos alertando para não colocarmos a nossa esperança nos homens, nas vacinas, nos remédios, mas sim em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, apesar de todos os cuidados, vacinas, remédios, isolamento social, acabaram sendo infectadas e morrendo por esta doença. Mas a boa notícia é que nenhum ser humano morreu fora da vontade de Deus e fora do plano de Deus. Como que nós sabemos disso? Porque Davi disse no Salmo 31:15: os meus tempos estão nas tuas mãos. Quantos acreditam que o tempo da nossa vida está nas mãos de Deus? Diga amém. Nós precisamos viver esta fé, nós precisamos abraçar esta certeza. Caso contrário, nós seremos levados como ondas do mar por este mundo, com todas as suas narrativas e pregações. Mas o crente bíblico, ele não é abalado pelas notícias, ele é simplesmente transformado pelos ensinamentos da palavra de Deus. Você e eu precisamos de ajuda, pois a partir de agora, não se alarmem com isso, mas a partir de agora haverá muitas outras pandemias. A partir de agora haverá mais guerras e rumores de guerra, haverá escassez de comida, haverá escassez de água no planeta e haverá também escassez de energia. A nossa maior chance, então, enquanto estamos neste mundo, é tirar os nossos olhos dos homens e colocá-los em Deus, é tirar os nossos olhos dos jornais e colocá-los nas Escrituras Sagradas para nos dirigir os passos durante esses tempos difíceis. Como podemos ser ajudados em meio ao caos político que estamos vivendo, caos sanitário que estamos vivendo e até caos religioso? Precisamos confiar plenamente no nosso Deus. Ou nós confiamos plenamente em Deus,
ou realmente nós não vamos saber como viver neste mundo? Para isso eu vou lhe fazer 4 perguntas. De onde vem o nosso socorro? Se você responder, vem da ciência, vem da política, você está fadado ao fracasso emocional, espiritual e físico. Que tipo de socorro nós precisamos? Nós acreditamos em milagres? Nós acreditamos em promessas? Dependendo de suas respostas, você está preparado ou não para viver no mundo de agora. De onde vem o nosso socorro? Deus é a nossa fonte de ajuda. O salmista disse: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Isso quer dizer que o nosso socorro não vem do lado. Pode olhar para os lados, não é daí que vem o nosso socorro. Nosso socorro não vem de baixo. Pode olhar para baixo, nosso socorro não vem de lá. Nosso socorro vem de cima, amém, irmãos? Uma alusão a Deus. Somente Deus pode preservar a nossa vida. Somente Deus pode preservar os nossos bens materiais. Somente Deus pode preservar a nossa saúde. Deus pode usar o ser humano como instrumento de ajuda, mas a ajuda do homem sem a presença de Deus será sempre em vão. Salmo 60, verso 11 diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Conforme os viajantes iam se aproximando da cidade santa, Jerusalém, eles avistavam os montes que ficavam ao redor da cidade de Jerusalém, e nesses montes eles cultuavam a Deus, eles adoravam o Deus Jeová. Mas veja que eles reconheciam que a proteção deles não estava na cidade, a proteção deles não estava nos montes, mas sim em Deus. Deus que viajava juntamente com eles durante aquela jornada. Meus amados irmãos, Deus está presente não apenas no nosso destino, não apenas na nossa chegada, mas Deus está presente também na nossa caminhada. Deus está presente na nossa jornada. Naqueles dias, os montes representavam 2 tipos de problemas. Os idólatras, os pagãos, usavam os montes para construir altares aos seus deuses falsos, e ali eles adoravam deuses falsos. Também os ladrões, criminosos, se escondiam nos montes para atacar os viajantes que passavam por ali. Então eles sabiam que precisavam de proteção, precisavam de ajuda durante aquele momento. Quando eles olhavam para os montes, se preparavam para um sofrimento físico, para um sofrimento espiritual, pelo qual iriam passar. E aí eles se perguntavam: nós estamos olhando para os montes, daqui a pouco vamos passar por eles, de onde virá o nosso socorro? E então eles respondiam: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E todos vocês que ficaram conosco por 6 meses durante a quarentena são testemunhas de que nós pregamos culto após culto que o nosso socorro viria de Deus, amém, irmãos? Deus iria nos preservar, Deus iria nos carregar durante esta jornada. Eu não digo isso com orgulho, muito menos com altivez, mas eu desafio todos vocês a pegarem todas as pregações durante a pandemia e fazer prova de cada palavra que foi dita. Todas elas se concretizaram e estão se concretizando. E é assim que nós sabemos quando um profeta é de Deus ou não é de Deus. Quando ele fala e as coisas se concretizam, ele é de Deus. E tudo que nós temos pregado, quer seja através da internet ou deste púlpito, tem sido concretizado, porque não falamos de nós mesmos, mas falamos da palavra de Deus. E ela tem se mostrado eficaz, ela tem se mostrado poderosa. Observe que tudo que os cientistas falaram desde o início não se concretizou. No início, não transmite, não precisa usar máscara, não precisa de distanciamento. Depois eles tiveram que voltar atrás a respeito disso tudo.
E desde então, meus irmãos, eles estão voltando atrás, mas o que nunca voltou atrás é a palavra de Deus. Tudo tem se concretizado dentro desta palavra. Se eu já era fervoroso antes da pandemia, eu sou muito mais agora, diante de tudo que Deus tem nos mostrado. Jerusalém e o templo eram o objetivo final daqueles viajantes, pois eles queriam adorar a Deus na casa de Deus, na cidade de Deus. Por isso eles viajavam quilômetros de distância. Mas eles reconheciam que aqueles locais não eram a sua fonte de bênção, nem de proteção. Eles fizeram questão de dizer que a esperança deles estava no Criador e não nas criaturas. Amém, irmãos? No Criador e não nas coisas criadas. Certo irmão em Cristo, momentos antes da cirurgia cardíaca, já na maca do centro cirúrgico, pediu licença para fazer uma oração e disse para o médico cirurgião e para o anestesista: eu vou orar que Deus use a mão de vocês durante este procedimento cirúrgico e para que a vontade dele seja feita neste momento. Com certeza, os viajantes do Salmo 121 eram soldados treinados e eles eram bem equipados para a viagem, mas perceba, não estavam confiando na própria habilidade deles, nem nas suas armas, mas na proteção de Deus. Eles sabiam que o seu socorro só podia vir de Deus. Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Jeová nosso Deus. Um cirurgião cardíaco, cujo nome eu não posso revelar, nem revelaria, ele me disse que certa vez ele estava no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, prestes a operar um de seus pacientes mais cardíacos que ele tinha. O peito já havia sido aberto, estava tudo aberto para a cirurgia, quando de repente acabou a força elétrica, a energia elétrica no hospital inteiro, e por alguma razão demorou mais de 3 minutos para a energia ser restaurada. E quando finalmente a energia voltou, ele olhou para dentro daquele coração, o problema havia sido corrigido. E até hoje ele não sabe explicar como que aquilo aconteceu. Então veja, meus amados irmãos, Deus usa Jerusalém para nos abençoar, Deus usa o templo para nos abençoar, Deus usa os homens para nos abençoar, mas no final das contas, nosso socorro vem de Deus. Espero que ninguém, nesses últimos 2 anos, tenha se tornado um idólatra de algum político, esperando que o socorro venha dele ou deles. Espero que ninguém tenha se tornado um idólatra da ciência, esperando que a salvação venha do conhecimento. Espero também que ninguém tenha se tornado idólatra de algum líder religioso, mas que nesses 2 últimos anos nós tenhamos crescido em fé, esperança, amor e fidelidade para com Deus. Espero que o nosso amor por Deus tenha aumentado nesses últimos 2 anos. Antes de partir para o centro da África, o missionário escocês David Livingstone leu este salmo, Salmo 121, para a sua família, que ficaria na Inglaterra. Sua sogra, que orava por ele e pela nora, ou melhor dizendo, pela filha, todos os dias fazia questão de recitar este salmo na presença de Deus, enquanto orava pelos seus filhos. David Livingstone só foi para a África porque ele realmente acreditava na soberania de Deus. Quantos de vocês acreditam na soberania de Deus? O que quer dizer isso? Que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça se perde sem que Deus permita. Quantos acreditam nisso? Deus não mudou, amém, irmãos? Deus não mudou, Ele continua soberano. Agora eu confesso, eu não sou e jamais serei nenhum David Livingstone, mas eu confesso que a única razão que eu saí do Brasil
no ano passado, no pior momento da pandemia, e fui para os Estados Unidos, também no pior momento da pandemia, e até então eu não havia sido vacinado, é porque eu acredito e acreditei na soberania do nosso Criador. Eu sabia que Deus poderia me proteger nos Estados Unidos, tanto quanto no Brasil. Viajei mais de 60 mil quilômetros em 6 meses, sem máscara, porque lá não se usa máscara, sem distanciamento social, porque lá não há distanciamento social, e no meio de muitas aglomerações, porque todas as igrejas que eu visitei, todas elas estavam cheias. Os crentes perceberam o que estava acontecendo, estavam tentando fechar as suas igrejas, e eles no desespero, lutaram pelas igrejas, frequentando todos os cultos. Eu nunca vi as igrejas tão cheias, pastor Fabiano, como nesta última viagem que eu fiz para os Estados Unidos. E nós levantamos exatamente a quantia que fomos lá para levantar, $110 mil, amém, irmãos? $110 mil. Foi talvez um dos melhores momentos do nosso ministério. Os 32 estados norte-americanos que visitamos não exigiam protocolo sanitário. Eu não estou agora discutindo se isso é certo ou é errado. Eu disse, eu não estou aqui para defender a ciência nem a política, eu estou aqui para defender Jesus Cristo. A maioria das pessoas com quem nós convivemos não era vacinada. E apesar de todos esses perigos, se eu e a minha esposa pegamos a Covid, não sabemos. Talvez tenhamos sido contaminados, mas não sabemos, porque não tivemos sintomas que demonstrassem a doença. David Livingstone disse, e nós podemos dizer nesta manhã também, eu sou imortal até que Deus cumpra em mim o seu propósito. Nós já ensinávamos isso anos atrás, por que pararíamos de ensinar isso agora? De onde vem o nosso socorro? Vem de Deus. Esta é a resposta mais simples e mais certa que poderíamos dar. Vem de Deus, irmãos. E que tipo de socorro nós precisamos? Deus nos ajuda conforme a nossa caminhada. Sempre precisamos de socorro. Vários de vocês já passaram por momentos muito mais difíceis do que este. Suas vidas já foram ameaçadas N vezes antes disso, mas Deus esteve presente e Deus resguardou a sua vida, amém? O verso 3 diz que Deus não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Nosso pé vacila quando estamos pisando em falso, quando estamos esperando socorro da parte do homem, ou quando estamos andando por lugares escorregadios, e esses dias têm sido escorregadios, mas quem se apoia no caráter de Deus e no seu infinito poder, não vacila. Os nossos pés caminham para frente, não tropeçam, muito menos voltam para trás. É o que o salmista está ensinando. Por isso que Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Uma criança sofreu um naufrágio, ela foi a única sobrevivente. E quando finalmente o socorro chegou, ela estava apoiada a uma rocha, mas havia ao lado dela vários escombros do navio, madeiras flutuando. E perguntaram para ela, por que você ficou segurando na rocha e não nos pedaços de madeira? Ele disse, porque os outros pedaços ficavam flutuando, mas a rocha, ela é firme, ela ficou no seu lugar. E é por isso que a Bíblia nos manda olhar para Jesus, porque Jesus é imutável, amém, irmãos? Jesus Cristo é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é intransponível, Ele é impenetrável, Ele é insondável. Mas se tirarmos os olhos dele e olharmos para o mundo,
nós iremos flutuar também. Nós éramos mais de 50 jovens fervorosos na década de 90. Hoje nós somos menos que meia dúzia. Onde foram parar os outros jovens, que agora são velhos como eu? Tiraram os olhos de Cristo, colocaram os olhos no mundo, por isso se desviaram. A Bíblia ensina, meus irmãos, que há pelo menos 8 fundações ou plataformas sobre as quais o Filho de Deus precisa pisar sem medo e depositar toda a sua confiança para enfrentar este mundo. Quais são elas? Nós vamos ver uma por uma. Primeiro, estamos firmados na graça, a fundação da graça. Paulo diz em Romanos 5:2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como que estava a sua imunidade espiritual quando a pandemia estourou? Esta foi a pergunta número 1. Como está a sua imunidade? Cuide da sua imunidade para enfrentar o vírus. E assim também nós temos que cuidar da nossa imunidade espiritual para enfrentar o vírus, o pecado e todos os perigos da vida. A segunda plataforma, estamos firmados no Evangelho. Paulo disse em 1 Coríntios 15:1, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Sempre que o perigo bate à porta da nossa vida, nós estamos firmados na graça e nós estamos firmados no Evangelho. Também estamos firmados na coragem e na força. Paulo disse em 1 Coríntios 16:13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Esta coragem, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus que habita em nós. A quarta plataforma, estamos firmados na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo aos Coríntios 1:24 diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Um dos nossos maiores trabalhos nesses últimos tempos tem sido alicerçar os irmãos na fé. Em quinto lugar, estamos firmados na liberdade cristã. Gálatas 5:1 diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Deus não quer que ninguém aqui seja escravo do medo, seja escravo dos homens, seja escravo das circunstâncias, mas Deus quer que cada um de nós seja livre em Cristo Jesus. Em sexto lugar, estamos firmados na unidade cristã. Não há jamais permissão para abandonarmos esta unidade. Você, pai, precisa trazer sua esposa e seus filhos de volta para a igreja. Você, mãe, precisa animar seu esposo e seus filhos de volta para a igreja. Não existe quarentena na vida cristã. Veja Filipenses 1:27. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, não separadamente, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em sétimo lugar, estamos firmados no Senhor. Paulo disse em Filipenses 4:1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. E por último, porém não menos importante, estamos firmados no nosso objetivo final. Qual que é o nosso objetivo final? É viver até os 80, 90, 100 anos? Creio que não. Paulo disse em Colossenses 4:12, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O nosso objetivo como seres humanos salvos é ficar dentro da vontade de Deus. Nada pode nos tirar da vontade de Deus, amém, irmãos? Nenhuma circunstância da vida pode nos tirar deste trajeto.
Então veja que em apenas 8 versículos do Salmo 121, a palavra hebraica chamar, S-H-A-M-A-R, chamar, que significa guardar, vigiar, aparece 6 vezes. 6 vezes. O salmista, então, ao invés de ficar descrevendo os perigos pelos quais eles iriam passar, veja que ele não menciona, ele não fala quais eram os perigos, ele não quis enfatizar os perigos, mas ao invés de enfatizar os perigos, ele fez questão de enfatizar 6 vezes quem o estava guardando e o livrando dos males. O vigia de Israel. Ele falou da salvação muito mais do que dos perigos. Este vigia não dorme, este vigia não cochila, este vigia não se distrai do seu trabalho. Quando o profeta Elias estava combatendo os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo, ele satirizou Baal dizendo: vai ver, Baal está dormindo, tirando um cochilo, por isso que ele não atende às suas preces. Mas o nosso Deus, o vigia de Israel, não dorme. O nosso médico precisa dormir, ele que cuida da nossa saúde. O policial que nos protege precisa dormir, ele que nos protege dos perigos. O empresário que nos dá um emprego precisa dormir. Por que então estamos confiando nos homens ao invés de confiarmos em Deus? Conta a história que uma senhora perdeu tudo que tinha através de um assalto. Entraram na casa dela e roubaram-lhe tudo. Naquela época ela morava onde hoje fica a Turquia. Ela conseguiu então uma audiência com o sultão do seu país para explicar o que havia acontecido e pedir por restituição, reparações. O sultão perguntou na audiência o que ela estava fazendo enquanto foi roubada. E ela disse que estava dormindo. Ele disse: por que a senhora estava dormindo? E ela respondeu: porque eu pensei que o senhor estivesse acordado. E ele gostou tanto da resposta daquela senhora que realmente lhe deu causa de ganho e mandou restituir tudo o que ela havia perdido. Que tipo de socorro nós precisamos, irmãos, nos dias de hoje? Socorro presente na nossa caminhada. E agora a terceira pergunta: nós acreditamos em milagres? Ou nós somos tão formais que não há mais lugar para o sobrenatural na nossa vida? Deus opera milagres quando necessário, não quando nós queremos, mandamos ou exigimos, mas quando é necessário. Veja o verso 6: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus, ele pode até mudar os efeitos da natureza a fim de nos proteger. Imagine o sol escaldante do Oriente Médio, podia matar os peregrinos, mas assim como ele protegeu os amigos de Daniel de dentro da fornalha de fogo ardente, ele também pode nos proteger dos raios solares e da escuridão da noite. Observe que Deus é chamado de sombra. Por quê? Porque ele é um como nós, ele faz parte de nós, e assim como a sombra sempre nos acompanha, Deus está sempre presente do nosso lado. O sol representa os perigos durante o dia, a lua aqui representa os perigos durante a noite, e o salmista estava dizendo: eu não tenho medo nem dos perigos de dia, nem dos perigos da noite, porque Deus está comigo, ele é a minha sombra. Depois que Martinho Lutero escreveu as 95 teses e as colocou, sobre a porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, ele conquistou 2 grandes inimigos, os 2 homens mais poderosos daquela época, o Papa e o Imperador. O Papa foi apelidado de Sol e o Imperador foi apelidado de Lua. Aí os luteranos usavam este versículo de número 6 para garantir a proteção de Deus sobre a vida de Martinho Lutero.
Apesar do Papa, apesar do imperador, nada iria acontecer com Lutero, a menos que Deus permitisse. O sol não lhe molestará de dia, nem a lua de noite. E realmente, apesar de todas as ameaças de prisão, de execução, de morte, Lutero morreu de causas naturais, dormindo sobre a sua cama em casa. Nós acreditamos em milagres? Sim. Deus operou muitos desses milagres nesses últimos 2 anos, amém, irmãos? Deus opera milagres sempre que necessário. E agora a quarta pergunta: e nós acreditamos em promessas? Sim, Deus cumpre as suas promessas. Versículo 7: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O salmista não disse que Deus irá impedir todo mal, mas irá nos guardar de todo mal. Qual é a diferença? Nós seremos atingidos, de tempo em tempo nós seremos atingidos, mas com certeza seremos preservados. O que Deus determinou para nós será cumprido. Foi o que Jesus ensinou em Mateus 10, 28. Ele disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O Filho de Deus não está livre dos perigos, mas ele está equipado para enfrentar os perigos. É isso que a palavra de Deus ensina. Eu nunca pensei que estaria tocando neste assunto, mas é muito pertinente. Estamos falando de promessas, amém, irmãos? E de milagres. A morte sempre vai fazer parte da nossa vida. Se Jesus Cristo não voltar nos próximos 10, 20, 30 anos, muitos de nós já não estaremos mais aqui. Seremos levados de uma forma ou de outra. Mas no dia 18 de março de 2020, quando nós nos reunimos pela primeira vez, quando a pandemia foi decretada e todos nós fomos colocados em lockdown, eu e você fizemos esta oração: que Deus guardasse, que Deus protegesse todos os irmãos das 6 igrejas do Templo Batista Maranata. Quantos se lembram disso? Debaixo de lágrimas, nós fizemos esta oração. 2 anos depois, além da irmã Ana, que morreu com um pouco mais de 94 aninhos de idade, mas já estava debilitada há muitos anos, Deus não permitiu que ninguém mais do nosso meio viesse a partir através desta doença, ainda que a grande maioria de nós foi infectada com este vírus. Qual que é a única explicação para isso? Qual que é a única explicação para isso? Espero que você não negue o potencial de perigo deste vírus. A única explicação para isso: milagre e as promessas da palavra de Deus. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Conheço igrejas únicas, muito menores que esta, que tiveram grande número de óbitos por esta doença. Nós não somos melhores que aquela igreja. Aliás, às vezes eu penso que nós somos piores, por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que Deus tem nos feito, e a maneira como nós estamos retribuindo a Deus. Às vezes eu penso que nós somos piores. Então a única explicação, meus amados, para este milagre é porque Deus cumpre as suas promessas em nós. Verso 8, olha que promessa maravilhosa: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. 3 vezes o salmista aqui faz questão de dizer: o Senhor te guardará, o Senhor te guardará, o Senhor te guardará. Sem sombra de dúvida, uma referência à Santa Trindade. Jeová Pai, Jeová Filho, Jeová Espírito Santo estão unidos na nossa proteção. A nossa entrada simboliza a nossa juventude e a nossa saída, a nossa velhice. Eu me lembro quando comecei este ministério, eu estava na entrada, era bastante jovem. Até hoje a Idalina
se pergunta: mas como que eu consegui te chamar de senhor? Você só tinha 28 aninhos de idade. E ela já me chamava de senhor naquela época. Era a minha entrada. Hoje, sem sombra de dúvida, eu já estou entrando na saída. Mas o importante, em todas as fases da vida, podemos contar com a proteção de Deus. Podemos contar com a presença de Deus. O missionário Adoniran Judson, velhinho, ele disse essas palavras: Deus não me guiou até aqui com tanto amor e carinho para me abandonar depois em frente à porta do céu. Podemos contar com Deus na entrada, podemos contar com Deus na saída. Eu consegui falar com a irmã Ana um dia antes do seu falecimento. O médico preciosamente permitiu que eu falasse com ela lá dos Estados Unidos, chamada de vídeo. Quando ele colocou o vídeo na frente dela e ela me viu, ela pulou de alegria. Ela ficou eufórica. Conversei com ela, orei com ela, agradeci pelo seu testemunho, pela sua vida. E depois o médico nos disse que ela não parava de falar de Cristo. Deus esteve com a dona Ana na saída, amém, irmãos? Deus esteve com a dona Ana na saída. Olha, veja que versículo maravilhoso. Não está nos slides, então abra a sua Bíblia em Isaías 46, versículo 4, por favor. Eu espero você localizar este versículo. Isaías 46, versículo 4. Veja o que a Bíblia diz: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. Quantos acreditam em promessas? Foi assim que nós adentramos esta pandemia, e é assim que nós vamos sair dela. Acreditando em milagres, acreditando em promessas, acreditando que o nosso socorro vem de Deus, e o socorro dele não é esporádico, mas é diário, é todos os dias. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pelo Salmo